Glória a Deus. Vamos dar uma pulada, viu, irmão? 27, no seu versículo 12. Vamos ler 12. Primeira Samuel 27, verso 12. Os que achou, diga amém? Amém. E Arquis confiava em Davi, dizendo, ou seja, a extremidade da confiança era tal que ele acabou dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o meu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Digam amém? Amém. Queridos irmãos, poder sentar. Sua palavra dura para sempre. Gratidão, fala conosco. No nome de Jesus, eu sou filho. Para a glória de Deus. Digam amém, igreja? Amém. Eu preciso que vocês analise de forma muito rápida como é importante a gente fazer esse encerramento. A gente tentou de forma assim, já temos quase 2 meses lendo 1 Samuel. Eu louvo a Deus que parece que foi um seminário para esta congregação bíblico, um crescimento, uma experiência, alguma questão que você deve ter passado, que você deve ter percebido hoje. Eu estou na mesma condição desse texto. E hoje nós estaremos vendo que na semana passada a gente viu que Davi foi morar na cidade de Ziclague. E por incrível que pareça, ele fica lá 1 ano e 4 meses. Por incrível que pareça, outra vez ele mata uma quantidade não pouca de Zezuritas, Jezitas, Amalequitas. Entretanto, entre essas 3 tipos de classe de pessoas, uma das 3 ele não consegue exterminar literalmente. E os irmãos sabem que gente ruim morre e parece que deixa 7. É o que de fato acontece no texto. Davi, e os irmãos muito sabem que leu, viu, que Deus deu uma ordem a Saul também matar os malequitas, os amorreus, os amoritas, melhor dizendo. E ele alisa a cabeça, ainda leva o rei Agag, se eu não me engano a memória, como troféu. E aí é ali que ele perde o seu reinado. A gente já sabe disso. Samuel repreende ele. E esse povo aqui é um povo muito assim, como é que eu posso chamar, Jeová? Cínico. É um povo que só ataca por trás. Se você estudar e ter coragem de pesquisar, você vai ver que os amalequitas não atacam de frente. E quer saber? Eles atacam os que ficam para trás. Os que estão andando, não mesmo no mesmo ritmo da liderança. Ele mata. E outra,
E ele espera um vazio. Até porque você esquecer. Quando você esquece, aí o diabo fala assim: vai lá e ataca. É os amalequitas. Deveríamos um dia fazer uma série de mensagens sobre os amalequitas. Embora alguns textos demonstrarão só eles guerreando com Israel. Por outro lado, nós vamos perceber que Arques, que é o rei de Gade, faz uma pergunta e Davi mente, não fala que, isto é, guerreou contra Jeremeus. Teve a importância de falar que guerreou, melhor dizendo, com Jeremeus, que era um povo ligado à tribo de Judá. Então Davi mente dizendo que guerreou com esse povo. E não tinha guerreado com esse povo. Na verdade, ele guerreou com os jesuítas amalequitas, que fazia parte também da mesma farinha, do mesmo saco dos filisteus. A gente já soube disso. Aí o texto que a gente leu fala uma coisa que dá vontade de a gente entender que o coração está quietinho. Qual é o texto? Arques, que é o líder dos filisteus, e faria do mesmo saco dos amalequitas, jesuítas e assim vai, confiava em Davi. Coisa boa, porque Davi já conseguiu enganar ele dizendo que tinha matado o povo de Judá. Mentira. Ele matou os jesuítas e matou também os amalequitas, alguns obviamente. Quando isso acontece, há uma unidade de concordância entre Davi e o rei de Gade. Entre essa concordância, some-se a palavra Davi e o rei de Gade, que é Arques, o Arquis. Daí se dá o ponto facultativo de que Saul percebe. Eu não vou falar aqui no verso capítulo 28 todo, porque não dá tempo. Eu vou pular o 28, 29. Provavelmente nós vamos lá, vai para o 29, a gente vai chegar no 29 e fechamos no 30. Mas você perceberá, até porque vocês leram, que no verso 20, capítulo 28, perceberá os irmãos que Saul se desespera. Por que ele se desespera? O desesperar aqui é que ele chama por Deus, consulta a Deus e ainda pede: Deus, se o Senhor quiser me revelar, o Senhor me dá um sonho. Está entendendo? Não sei se ainda tem o dom da revelação. Eu estive lá, onde eu dancei, onde eu pulei em Noate. Porém, se o Senhor não quiser me dar a revelação, me dê um sonho. O que eu devo fazer? Porque ele entendeu nessa situação, melhor dizendo, que como Davi se aliou ao rei de Gade, que é os filisteus, ele entendeu que Davi literalmente é inimigo de Israel. E por ser inimigo de Israel, Deus vai revelar para guerrear e dar vitória. E todavia, todo rei que vai atrás de uma batalha deve orar, ou clamar, ou buscar, ou consultar, para Deus dizer se vai ou não. Ele fez errado? Não. Mas a intenção dele era encontrar de forma que, como? Destruindo todos os seus inimigos. Junto com os seus inimigos vai Davi. Na opinião dele, se tornou inimigo. Mas Deus, do outro lado, também não é inimigo coisa nenhuma, porque ele está aqui já faz 1 ano e alguns meses, e ele está derrubando tudo que é ruim. Ele está guardando as coisas, inclusive quando ele receber a coroa, ele já tem essa cidade. Ei, glória ao nome do Senhor. Está compreendendo? Às vezes alguém diz uma coisa de você e Deus diz outra, a depender do que você está fazendo. Por incrível que pareça, ele vai e consulta uma mulher que, por fim, por sua vez, era que faz adivinhações, uma mulher feiticeira. E aí, por incrível que pareça, sobe o espírito de Samuel. A gente sabe todo esse texto aqui, isso eu estou falando. E a resposta que ele vê através da consulta que ele faz não é muito boa. Você já sabe que Deus não é com você. O seu reino está rasgado. O que é que você quer consultando Deus?
E aí achou por bem, se você perceber aqui, você vai ver que ele recebe a sua varada, a sua correção, e por incrível que pareça, as coisas vão de mal a pior. O Senhor está esperando, nas nossas oportunidades, nós consultarmos a Ele, não a coisas que não vai trazer nenhum dano, nenhum resultado para nós. Aquilo que de fato tem trazido um resultado facultativo, você vai embora. Caso ao contrário, você tem que compreender se é o Senhor ou se não é o Senhor. Uma coisa é você consultar o Senhor através do homem. Aleluia. Outra coisa é você consultar a Deus em você mesmo. Senhor, fale comigo. O desespero é tanto que tem pessoas dentro da igreja fazendo consulta. Se você tiver, aliás, nós tivermos uma peneira, vamos pegar crente jogando búzios, ou recebendo a oportunidade de ler a mão. O desespero é grande de querer sair do problema, que sai consultando outros deuses. Tem crente aí que, se brincar, de vez em quando olha para o confim que vai ter e diz assim: Oxalá, eu acredito nisso aí. E você está pensando que é brincadeira? Tem crente aí, quando fala crente, a gente sabe que a gente dá um termo com a educação, né, para não falar outra palavra. Mas tem pessoas aí que é um feiticeiro dentro da igreja. Ele faz macumba para o irmão, para a tia, para tal. Eu não quero nem saber, eu já vi relato disso mais próximo. De pessoa chegar para mim e dizer: a minha irmã fez macumba nas igrejas que eu tomei conta ali, na 24 de agosto. Fez macumba, na igreja. Fez macumba para mim. Ela foi lá e fez. Tem pessoas assim. Desespero. Agora perceba, quem está lá é Davi. Davi está lá tranquilo. E aqui vai uma lição que nós vamos entender, que por incrível que pareça, por mais que você esteja lá compondo o Salmo 34, que a gente desenvolveu na semana passada, que Davi, quando estava lá em Ziclac, ele desenvolve o Salmo 34. Por todo tipo de situação de crescimento espiritual que a gente tem, nós precisamos ter um equilíbrio. Esses equilíbrios que a gente precisamos ter são equilíbrios que nós temos que utilizar todos os dias, manhã, tarde e noite, e principalmente quando as coisas estão dando certo. Tudo estava dando certo porque todos os seus inimigos tentou derrubar ele, e ele continuou de pé. Muitos são as aflições do justo, disse Davi, mas o Senhor livra de toda. Uma benção a vida de Davi. Só que teve uma guerra que foi lá em Éfica, ou África. E essa guerra, ele, como é um homem guerreiro, ele achou por bem ir para esta guerra. Onde ele estava em Ziclac. Você viu aqui exatamente no capítulo 27. Ele acabou de passar o relatório que tinha derrubado os seus inimigos, que de fato não foi o inimigo. Obviamente foi o inimigo de fato dos filisteus. Obviamente eles entendem que foi de Israel, isto é, a pessoa do rei de Gade. Ele passa esse relatório. Logo após ele passar esse relatório, aqui a gente constrói a mensagem, e provavelmente daqui a 2 minutos a gente entende o que é que Deus está falando com a gente. E quando isso acontece, você perceberá aqui que ele deveria ficar tranquilo. Ô irmão, ô irmãozão, vocês acompanharam várias séries, e numa das vocês perceberam que ele pediu um lugar de moradia. Gente, se o lugar é para morar, se está morando é para ficar. É
recém-chegado no local, vai lá que ele estava com 6, um ano e 2 meses, embora ele morou lá 1 ano e 4 meses, é isso que o texto nos fala. 1 ano e 4 meses, ele morou lá em Ziclac. Só que quando ele soube, observe comigo, por favor, no capítulo 29, meus irmãos, coloque aí na tela, irmão, o capítulo de 29 de 1 Samuel, no seu versículo 1, alguém lê, agora leia bem alto. E ajudaram os filisteus todos os seus exércitos em África, e acompanharam os israelitas junto à fonte que será em Jezreel. Segura aí, repare aqui, e ajudaram o filisteu. Quem estava junto com o filisteu, igreja? Davi. Ajudaram para guerrear em África. É uma guerra que ia ocorrer. Você vai perceber algumas lições que não dá condições de a gente falar tudo. Repare no versículo 2: e os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e seus homens iam com arques na retaguarda. Olhe para cá, irmãos. Davi, ele gostava de guerrear, e não é diferente para tu e eu. O crente está em uma guerra constante. Existem lugares que nós temos que ir urgente, porém existem lugares que nós precisamos saber se é para ir. Vocês estão preparados para receber uma lição da parte de Deus? Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, Davi já estava disposto a ir. Os soldados dos filisteus, quando percebem, aí que você entende a leitura que a gente fez no início. Isso é muito importante, irmão. Disseram então os príncipes dos filisteus: que faz aqui este hebreus? Ele está falando com Davi. E disse Arquila, perceba na Bíblia, e disse Arquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se o quê? Até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram os príncipes dos filisteus: faz voltar este homem. Segura aqui, segura na Bíblia. Olhe para cá, irmão, por favor. Muitas das vezes Deus vai usar o inimigo. Aqui, preste atenção aqui, irmão. Muitas das vezes Deus vai usar o inimigo para lhe dar um livramento. Eu sei que esse silêncio é facultativo. Já já você se explode de glória. Entenda a mensagem primeiro. É importante. Primeiro porque vocês teve a coragem de ler 1 Samuel e perceberam que em todos, em primeiro rei, Saul, depois veio Davi. Isso porque o povo pediu, a gente já sabe. Mas todo rei, atenção cá, meu amigo que está assistindo, todo rei que vai se dispor a uma guerra, primeira coisa que ele faz é pedir a Deus a permissão, se é para ir para a guerra ou não. Eu não vi nenhuma vez, depois que Davi morou em Ziclac, ele perguntar a Deus se era para sair de lá. Glória para Jesus. Ele está aqui, ele está aí, ele está aqui, ele está aí. O inimigo, por mais que você está com bom salmo, você está com uma experiência grande, Deus lhe deu livramento, uma nova casa lá em Ziclac. Eita, glória a Deus. Esposa, Abigail. Muita coisa
fugiu. Sossego. Quem morreu, morreu. Quem fugiu, fugiu. Você teve tempo de orar, tempo de buscar, tempo de consultar. Mas porque ouve-se que haverá uma guerra, você pegou os seus 600 homens e desceu para guerrear. Isso foi um grave erro dele. Cuidado com as suas emoções. Nem todo lugar Deus quer que você vá, e nem toda pessoa Deus quer que você ajude. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que não querem ajuda. Você vai se cansar. Se assossega aqui. É bate, é minha. Fica aqui. Deus já nos deu livramento abençoado. Você está cocheando em tanto pensamento. Temos que perguntar a Deus se Deus quer ou não. Você sabia que até para fazer qualquer coisa, Tiago, uma das cartas que Paulo revelou, ele disse: antes de nós fazermos qualquer coisa, devemos consultar. Aqui tem um cenário novo da congregação. Eu orei a Deus para colocar isso aqui. Os senhores lembram? Eu orei, estou orando a Deus, orando para mudar o cenário da congregação. Tudo a gente tem que perguntar, mesmo sendo bom. Aleluia. Mas pastor, eu acho uma besteira se eu pedir a Deus para colocar isso aí. É uma bobagem. Mas peraí, ele não é nosso amigo? Aleluia. Amigo, você não conversa as coisas? Aleluia. Que amigo é esse que você tem? Você quer me distrair? Você quer me distrair, pelo que eu estou vendo. Senhor, eu estou indo amanhã ali para comprar um relógio. É a tua vontade, Jesus? Não tem fácil. Senhor, amanhã eu vou visitar minha mãe. Senhor, mas peraí, é a tua vontade. Ministre. Sinta a presença de Jesus aqui. Pergunte a Deus. Glória a Deus. Faça as orações, irmão. Tenha Ele como seu amigo. Glória a Deus. Mais cedo eu cheguei aqui, fiz algumas orações, e aí eu fui tomado, porque eu estava sentado exatamente em Israel, eu estava orando por essa parede, eu fui tomado por Deus uma revelação, e aí passei um áudio para a congregação. Só que após chegou o Osmar, mais um irmão aqui, após de Osmar chegou ele. Aí o celular do servo do Senhor estava aqui, aquele de lá, e eu estava ali, ele estava fazendo esse trabalho que a gente está aqui. Logo, eu vi os olhos. Aí eu disse: tem algum celular tocando. E aí, é esse aqui, ó. Aí o Osmar autorizou, dá uma olhada aí. E aí o Osmar falou assim, ó: que hora é essa? Ele estava em cima da escada aqui. Eu estava ali, e o servo do Senhor foi lá, olhou o Israel. E depois chegou dali e falou assim: é um alarme. Ele parou de tocar aqui. E na mesma da hora, eu disse assim: é meio-dia. O servo do Senhor na escada, ele parou, ele não falou nada. Eu admirei o Senhor e o Senhor também. Eles não falaram nada, ele parou o que estava fazendo, do jeito que ele olhou para trás, parou aqui, fechou o olho, e o de lá também fechou o olho, e a gente começou a orar. Aleluia, e o melhor, quando eles ou eu também terminamos de orar, ninguém fez comentário que tem que orar, que tem que fazer, que tem que não fazer. Cada um soube o que deve fazer. Levante a mão e adore a Jesus. São equilíbrios. Glória a Deus. São pessoas que sabem o que tem que fazer. Não precisa mandar. Ele parou, eu achei lindo. Em cima da escada mesmo, ele parou aqui, ó. Israel ficou. Louvado seja Deus. Cada um fez a sua parte e ninguém fez comentário. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Os princípios de quedas. É quando você acha que é.
O princípio de crescimento é quando você acha que não é. Sai glória a Deus, aleluia, essa noite aqui. Davi deveria perguntar: ó Deus de Israel, ou dos salmos, devo ir para a guerra? Algumas mensagens que estão aplicadas aqui no capítulo 29, eu vou estar falando num simpósio sobre cansaço mental. Você vai ver, se você leu, você já percebeu. Agora leia devagar, você vai ver os cansaços que ocorreu. Exatamente porque ele não consultou, porque o povo desce para guerrear. E aí alguém que não tem nada a ver comigo e com tu, e com Davi, no contexto de estrela. Até porque você percebe essa estrela aí, ó. Essa estrela aí é a estrela de quem? Oi? Davi. É a estrela de Davi. Você vê que a aliança. Deus está com alguém que entende o que é em completar o nosso coração, em consultar primeiramente a Deus. Pergunte. Glória a Deus. Dentro desta situação você perceberá aqui que todo hoje no texto relata que um dos filisteus disse assim: ó, manda ele voltar, como dissesse assim, ó, você não sabe o que está acontecendo quando você saiu de lá. Você vai cobrir uma casa e as deixa a sua descoberta. Você vai orar por alguém e você não está coberto. Mas você quer se amostrar. Você quer mostrar que é usado, que é usada. Vai em todo lugar. E não é assim. Meu Deus. Tem pessoas que Deus disse: não vá, não vá, fique aí, porque é a minha mão que está lá. Aleluia. Sentindo a presença do Espírito. E quem é que Deus está usando no filisteu? Volta! Aleluia. E eu até você é tanto, sabe o que é isso? Eu vou ministrar. Eu vou cavar mais isso aqui para ministrar outro dia. Prepotência, quando a pessoa acha. Fora aquelas pessoas ao redor que ficam ouvindo a conversa, esperando um motivo para profetizar, para alimentar a desobediência. Meu Deus. E aí, Jesus? Aleluia. Aleluia. Aí como você já está fora do das mãos potentes, o inimigo vai atingir. Glória a Deus. Na mensagem que o Senhor Jesus nos concedera ontem à noite, nós percebeu que quando a casa está desarrumada, ou melhor, arrumada, e ele decide sair, me parece que foi no simpósio, e ele decide sair, quem bagunçou a casa entende, volta para esta casa, eu vou achar a casa vazia, e leva mais 7. Toda vez que o crente desobedece, ele está trazendo grandes consequências. Consulte primeiramente a Deus. Aleluia. Eu estou fazendo a obra. Deus me tomou ali na estação, Deus me tomou aqui, Deus me tomou ali, Deus me tomou em cima da árvore. É igual a Zaqueu. Mas a sua casa está descoberta. Mas é porque eu gosto de fazer a obra. O papai mandou fazer a obra. O papai primeiro mandou você cobrir o seu lar. Aleluia. Cobre primeiro a sua casa, a sua família, os seus filhos. Louvado seja Deus. Para depois, lá. Um servo do Senhor aqui na congregação me disse assim: pastor, eu fui convidado para pregar em um lugar, eu preferi não ir. Aí eu disse: qual por quê? Porque eu estou me edificando. Eu preciso entender que esses dias é para a gente se encher. Aplauda o Senhor por essa atitude. Se o
pessoas que têm as oportunidades, mas tem que entender. Oh, meu irmãozinho, eu já lhe disse a vocês aqui, eu também tive esse fracasso. Recebia muito convite para pregar, e um deles eu fui pregar. As oportunidades que dão, na sua maioria, para subir, chegou, vai direto para a tribuna. E essa foi uma dádiva. Eu cheguei na tribuna aqui, sentei, orei a Deus, melhor dizendo. Aí quando eu sentei aqui, aquela voz veio e disse assim: ó, o que é que você está fazendo aqui? Ei, calabás. Não era para você vir. Então, tem lugares que tiraram Jesus. Tiraram Jesus. O índice. Hoje eu recebi uma noite de alguém eclesiasticamente e outros com ministério, e disse assim: pastor Nonato, convoque a congregação para orar pelos pastores. São muitos pastores que estão, além de morrendo, alguém está matando, estão se suicidando. Quando você toma decisão errada, sua mente vira um palácio de ofertas. Quando você tentar tirar uma, já tem 5. Aí quando você vai tirar 5, você perde o controle. Aí como vem os arrependimentos de as coisas que não consegue mais ajeitar e não dá mais certo, a pessoa tem um surto psicótico, obviamente vai ter a ideia de fazer besteira. E por que não encerrar hoje lendo esse texto? É claro que eu vou ler. Fique sentado aí que eu vou ler. E o que eu falei agora cumpriu-se no texto. Só ler o capítulo 30, gente. Temos que ter esse cuidado, é de forçar a mente. Forçar. Sonda. Analise. Capítulo 29. Coloca aqui, meu amigo. Capítulo 29. Percebam comigo. Verso 4. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignou com ele e disse-lhe: os príncipes dos filisteus, faz voltar este homem. Aqui, ó, se você, poxa, mas eu estou aborrecido porque é o levante do diabo. Irmão, você crê que Deus permite que o mal lhe alerte o seu erro? Que você está tomando atitude errada. Alguém disse: eu sei quem é Paulo e bem sei quem é Jesus. Aleluia. E vocês? Como eu dissesse assim, eu estou dando a chance de partir. Como não partiu, e avançou em cima. Já sei quem é Jesus, já sei quem é vocês. Sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas não sei quem é vocês. Torne ao seu lugar que tu puseste e não desça conosco a batalha. Repare aqui o alerta de Deus: volte para casa. Aleluia. Não quer você guerreando com a gente. Pode voltar para casa. Pastor, por que tem que voltar para casa? É só ler comigo. Tenha paciência. Glória a Deus. Para que não se nos... Pastor, eu li isso aqui e não vi. Você deu correndo para terminar. Para que não se torne na batalha em adversário, porque com que se aplacaria este o seu Senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi? Olha aqui a reputação que as mulheres falaram. Eles têm ciência, os príncipes, tá certo? Não é este Davi que em outra oportunidade Saul dizendo, né, a mulher dançando, dizendo que Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu dezenas de milhares? Verso 6, quem está no verso 6 diga amém. Amém. Então Aquis chamou a Davi. Vem aqui Davi. Hoje essas palavras que eles falaram aqui eu estou com dúvida, né? Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Vive o Senhor que tu está, o quê? Que tu está o quê? Que tu é reto mesmo?
Tu é reto mesmo, moço? Porque tua entrada é tua saída, está comigo? No arraial? Os seus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia que em mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes, não o quê? Não, desculpa, eu gostei de você. Você viu que eu disse que eu confiava em você. Porém, os príncipes aqui, rapaz, não foi com a sua cara não, viu? Foi com a sua cara não. Volta, pois, verso 7. Volta, pois, agora e volta em paz. Volta aí, irmão. Para que não faça mal aos olhos dos príncipes, dos filisteus. Então Davi disse a por quê? Olha a arrogância. O que foi que eu fiz? O que achaste do teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, o rei de Gade e disse a Davi: bem sei que na verdade aos meus olhos, os meus, meu Davi, você está frito, és bom como um anjo de Deus. Porém, o dos príncipes aqui, ele está dizendo para a gente: você vem com a gente não. Agora pois, olha o conselho, preste atenção, irmão, prepara para dar glória a Deus. Agora pois, amanhã de manhã cedo você acorda, tá certo? De manhã, não vai se embora agora não. Você vai de manhã cedo, levanta, de madrugada, você adianta seu lado. Aí, tá vendo aí? Quem está ouvindo, diga amém? Verso 10, verso 11. Então Davi, de madrugada, se levantou e seus homens para partir pela manhã e voltaram para a terra dos filisteus. E os filisteus subiram para onde? Olha para cá. Os filisteus desceu, subiu para a guerra. E Davi voltou para onde? Para casa. Bota aí no capítulo 30. 30. É aqui que está o simpósio, tá? Uma parte do simpósio. O capítulo 30, acompanhe comigo, por favor, meus irmãos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, 3 dias de viagem, a Ziclague, já os amalequitas com impento tinha dado sobre Saul e sobre Ziclague, tinha ferido a Ziclague e tinha posto o quê? Leia comigo. E levaram o que, gente? Levaram o que aí? Cativa? Quem mais? Leia aí rapidinho. Pode dizer bem alto. Porém, ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, mas somente o levaram em si. Sim. Foram pelo seu caminho. Verso 4. E Davi e seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo. Verso 4. Quando Davi e o povo que se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que ele não voltou, mas ficou para chorar. Olha para cá. Davi, quando voltou em Ziclague, após 3 dias de viagem, quando chegou lá, a cidade estava pegando fogo. Ô irmãzinha, tem a palavra de Deus como uma lição para tu essa noite, irmão. Você está vendo fumaça de longe. Qual é a sua atitude? Você sabe que você errou, irmão. Você sabe que você errou, irmã. Você sabe que está pegando fogo a sua cidade, a sua vida, seus filhos, sua casa, seu esposo, sua esposa, suas finanças, sua vida espiritual. Só tem fumaça, só tem destroço por causa de um vacilo. Porque a gente achou por bem que está dizendo que está certo, mas estava errado. Já foi embora a esposa, foi embora filhos, foi embora pessoas, tudo acabado, porque ele foi e não consultou a Deus. Sentindo a presença do Espírito Santo essa noite aqui, na vassoura e bicalabácia. E aí você perde as forças, já tem 3 dias andando, cansado, achou que Deus
geração não ama esse tipo de mensagem. Essa geração ama exatamente a mensagem motivacional. Essa é a mensagem que tira a gente do futuro. Essa é a mensagem que faz a gente crescer espiritualmente. Entende que é que Satanás está trabalhando na distração. Ele distrai eu, distrai você, distrai nós. Tudo acabado. E o texto é enfático em dizer que os homens choraram até perder as forças. Não tinha nem mais força para chorar, porque achando-se que estavam certos, porque eram bons de espada, eu devo ir para a guerra. Jesus, o que é que eu faço aqui, Pai? O que é que eu faço para encerrar esse texto? Mas é bom de espada, Deus está se agradando, está cortando laço aqui, cortando laço ali, cortando aqui, cortando aqui, e o inimigo cirandando dentro de casa. Tem gente que prega, canta, profetiza, pula, bota a mão e profetiza na rua, profetiza na igreja, profetiza dentro do ônibus, mas não consegue profetizar dentro da sua casa. Deixa eu te falar, olha pra cá, deixa eu te falar. Porque ele poderia até ir, mas deveria deixar alguém. Deixa alguém, rapaz. Meu Deus. O que é que está acontecendo com essa geração que acha que está certo? E outra, a certeza é tanta que se Jesus estivesse aqui em pessoa, o chama de Jesus assim: ó, o Senhor me entende. São situações que sobressaem nossos corações, igual aquela de Pedro. Eu vim de tudo, o que é que eu vou ganhar? Muitos dizem assim: é melhor ser orfanato, porque eu já estou em dúvida. Servir a Deus é entender que quem prevalece é a vontade de Deus, não a tua. Essa geração, auxiliar Natanael, faz na medida do possível. Eu vou fazer como eu acho certo fazer. Não é como Deus está. Deus quer assim. Levou-se todo mundo. Vamos para prestar atenção, cara. 600 homens bons de espada, chorando, a ponto de perder as suas forças. E quando a pessoa está em uma intensidade de choro absoluto, a tendência é desmaiar. A tendência dessa pessoa pode ter uma parada. É igual a riso. Se você dá muita risada e não respirar, a pessoa embarca. Quanto mais chora, a pressão arterial aumenta e a pessoa sente dores de muita cabeça. A cabeça dói muito, os olhos doem, muito soluço, muito choro e vários pensamentos um atrás do outro. Davi volta para casa, mas a sua casa está destruída. Eu poderia, talvez eu pudesse ministrar isso no culto de família. E eu não tenho problema nenhum. Se não tiver amém, eu concordo com Jesus, fala a Deus. Não tem problema. Glória a Deus. A mensagem do Evangelho está sendo ministrada. Glória a Deus. Perceberá os irmãos que quando ele faz isso aqui, tem um intervalo. E aqui a gente vai deter muito, que é a partir do verso 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele cria uma alternativa. Você vai perceber, olhe para mim, irmãos, no capítulo 30, versículo 4, como a gente já leu. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram as suas vozes e choraram, até que neles não havia mais força de chorar.
Tem gente que está por aí sofrendo, mas porque está colhendo as suas próprias consequências. Centenas de pessoas assim na igreja. Pessoas que tomam decisão em si próprio. Pessoas que bate a cara no prego e volta novamente até você. Você dá o conselho, está errado. Ele volta lá, bate a testa novamente no prego e volta para conversar com você. Essa pessoa não quer mudança. Essa pessoa quer sustentar os seus erros. Aí Davi percebe isso, inteligente. Agora eu vou mostrar a vocês quem é Davi. É por isso que Davi recebe a sua coroa em 2 Samuel. Porque Deus só vai dar a coroa quando você entende que o eu vem de você. Aleluia. Oh, aleluia. Quando você entende que não é só você, não é só ele, entendeu? Você também tem as suas falhas. Que você não é poderoso totalmente. Que você tem falha. Olha para mim aqui. Por mais que você conheça a Bíblia, eu não conheça. Por mais que você é de oração, não é. Por mais que você jejuma ou nem jejuma, você é falho. Reconheça o seu erro. Quando você reconhece o seu erro, dizendo: agora eu achei o lugar e eu vou colocar a coroa. Alguém que entende o que é humilhação, dizer: Senhor, eu errei. Deus está esperando você abrir a boca e dizer: eu errei. Solta o glória que melhor. Não prevalece no erro, terra. Não prevalece no erro. Na nossa geração de hoje aqui, pode botar na sua cabeça, como não tinha ninguém, só alguém estava botando. Eles iam botar na cabeça do soldado. Eles iam colocar outras coisas. Gente, é o diabo. Que diabo, rapaz? Isso aqui foi o erro dele. Aí a falsidade dos amalequitas esperou ele sair. Esperou ele das costas para atacar a esposa, para atacar os filhos, para atacar a igreja, para atacar a finança. Como você está distraído, ele está atacando. Aí quando você volta e percebe que a bomba estourou, quem é a culpa agora? Não tem ninguém lá. Como ninguém está sabendo, então você vai botar a culpa em quem? Solta o glória. Aleluia. Vai botar a culpa em quem? Não tem ninguém. Aí se você for realmente reconhecer que você errou, a coroa vem pela cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Deus entra com providência. Glória a Deus. Olhem para mim aqui, irmãos, que penorário, só temos 8 minutos. O diabo está esperando eu e tu dar as costas. Não se distraia. Muitas das vezes a gente não consegue visualizar tudo. E muitas das vezes ele ataca um filho, uma filha, esposa, na finança também. Qualquer pessoa que estiver aqui, até que está gravando, se estiver cheio de dívida aí, é muito difícil você render a verdadeira adoração a Deus. A mente não consegue demonstrar 100% por causa da preocupação. Meu pastor, e aquela pessoa que pegou na mão do agiota? Aí que fica mesmo, meu Deus do céu, porque o juro fica ali, ó. É 10 por dia, ou é 100 por dia, 200 por semana. Aí a pessoa dá 300, depois dá 700. 700 daqui a 15 dias eu lhe dou. Aí daqui a 15 dias já de 700 vai para 1.200. Aí como é que ele vai ser ou ela será um verdadeiro adorador? Foi o que aconteceu aqui. Só choro. E isso traz depressão. Por isso que às vezes, irmão,
dentro das congregações, meus pastores, a gente não vê clima de adoração. Não é, aí aquela pessoa não entende, acha que às vezes o povo está tão oprimido. É uma opressão. São vários tipos de opressão, tá? Existe opressão na hora que você vai ler a Bíblia, por exemplo. Você vai ler a Bíblia, você dá sono. Você não dá sono assistindo, mexendo no celular. Não dá sono conversando. Por que quando vai ler a Bíblia dá sono? É opressão. E outras coisas. Então são situações que a gente passa, que nós precisamos entender. Chegou a hora de dizer: Senhor, tudo, ó Deus, eu não posso seguir avante desse jeito. Eu preciso ajeitar a minha vida. Aleluia. Capítulo 30. 6 minutos. Versículo, olha gente, lê em casa. Versículo 22, 23, 24, 25, 26, 27. Davi estabelece a lei da divisão. Estabelecer. Você precisa estabelecer princípio. É o que a gente ministrou ontem. Não gravou, mas você gravou na tua mente. Metas. Já está estragado. Não tem mais guarda-roupa, não tem mais mesa, não tem mais ninguém. Já perdeu tudo, a mulher está presa. Agora você estabelece metas para reconstruir tudo. E talvez, na minha opinião, nessa posicionamento aqui, os irmãos vão perceber que nesse posicionamento, coloca aí, meu amigo, o versículo 22, 23, 24, 25, você vai perceber aí que essas metas que ele coloca aí, isso dá um espaço de tempo de Saul tomar uma decisão errada. Você percebeu que, eu sei que houve um estrago, mas quando ele vai estabelecer as metas aqui, você percebe, quando ele vai estabelecer essas leis, é exatamente o momento que a guerra está travada. Aleluia. No momento do silêncio, do culto doméstico, da atenção, daquela coisa que não tem muito mover de Deus, muito a presença de Deus, porque está tudo estragado, está tudo acabado, é momento de limpeza, é momento daquela coisa toda, de se conversar. É nesse momento que a guerra começa. Aleluia. Agora base. Se ele fosse para essa guerra, se já estava estragado, ia ter problema. Capítulo 31. Em 3 minutos eu só vou fazer a leitura. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Giboa. E os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos. E os filisteus mataram quem? Davi não estava presente. Matou Jonas. Matou quem mais? Quem mais? E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros alcançaram, e muito temeram por causa dos flecheiros. Então disse Saul, você sabe por quê? Saul foi nessa veemência toda desequilibrado? Porque ele comeu pão. A mulher matou um bezerro, né? E aí ele fez um ensopado. E aí ele comeu, achou força, e aí saiu. Quer dizer, ele tem, se Deus não falou com ele, gente, meu Deus, é tanta coisa para falar nesse texto. Se Deus não falou com ele, né? Deus não falou com ele, repreendeu ele pelo espírito de Samuel, não falou com ele, não teve resultado em sonho, vai fazer o que lá, rapaz? Mas é teimosia. Já Davi recebeu a pancada dele, já ficou acertando o carro. Aí ele foi, quando chegou lá, morre lá Jonadab, certo? Morre também Jonathan. E aí aquela matança que só Jesus na causa. Perceba comigo, capítulo 31, versículo 4.
Versículo 4. Então disse Saul ao seu pajé, ele já percebeu que não tem para onde ir. Arranca a tua espada e atravessa-lhe com ela, para que porventura não venha o quê? E me atravesse, escarneça de mim, ou façam boas ações. Porém o seu pajé, o guardador de arma, não quis, porque temia muito. Então Saul fez o quê? Fez o quê, gente? Olha aí, está vendo você que eu falei a você? Olha cá o texto. Tomou a espada e se lançou sobre ela. A gente entende que ele tirou a sua própria. É o que eu disse a vocês. Não está dando mais certo. Faço tanta campanha, oro tanto, jejum tanto, não adianta nada. É tanto, nada tem de menos. É tudo tanto, faço isso, nada tem de menos. Reveja os seus conceitos. Analise, olhe para o retrovisor, observe que talvez você fez alguma coisa sem consultar, ou porque você achou arrogância, ou arrogante, prepotente, e acabou se estribando na fé. A culpa agora é de quem? A atitude que ele tomou foi a atitude que não se deve fazer. Aqui vai para os pastores e amigos, pessoas que estão na linha de frente. O rapaz que viu essa cena se assusta. E o espírito que estava de suicídio na vida de quem está morto entra na mente. Ele percebe a notícia. É o que acontece. As pessoas veem tanta gente, tanta notícia. Aí vai passando na cabeça da pessoa também ali, ó. Assiste vídeo daqui, vídeo daquilo ali, pesquisa daqui, só tragédia. A mente não tem força nem para levantar a mão, nem para tirar a própria espada para guerrear. Não consegue. E aí o pajé disse: mas se eu voltar sem o meu rei, vou tirar a minha vida aqui. E aí acabou acontecendo. Vamos fazer a leitura só para finalizar. Assim faleceu Saul, verso 6, e os seus 3 filhos. Ou melhor, verso 5: vendo pois o seu pajé de arma que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então já vai morto aqui Saul, os 3 filhos, o pajé. Olha que consequência de tragédia. Vendo os homens de Israel que estavam desde a banda do vale, desde a banda de Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam a cidade e fugiram, e vieram os filisteus e habitou nela. E aqui, você com seu coração cheio de Deus, você vai perceber, se você tiver coragem e força para colocar vocês em pé. Olha para mim aqui, que logo no primeiro capítulo de 2 Samuel, você vai ver que Davi traz uma correção dentro da sua casa até os filisteus, porque ele recebe a coroa, agora ele se torna inimigo totalmente dos filisteus, não é mais amigo, entre aspas. Você percebe que Davi agora guerreia contra os amalequitas. Ele agora destrói literalmente, porque o inimigo a gente não pode alimentar. Não alimente a sua carne, tente ser forte, e quando você tiver a chance, olhe para cá, corte de ver. Olhe para cá, meu amigo, se você tem um vício, se você está pegando alguma coisa, você precisa cortar. Não é na zero aqui não. Você precisa lá embaixo, vai cava. Aleluia. Arranca o mal pela raiz. Se levante, Davi, nesse momento com alegria, com gozo e com precaução diante da presença de Deus. Olhe para cá, você que está aqui. Faça as diversas orações. Pratique orações de tarde, manhã, tarde, noite. Evite pegar no celular. Você que está aproveitando que está gravando ainda,
Larga esse celular, meu irmão. Isso está lhe distraindo, está tirando as suas forças, está tirando as suas... A gente talvez perde tantas forças que até na hora de orar, talvez você é daqueles que toda hora abre o olho, você não consegue ter uma conexão com o Eterno. Feche os seus olhos agora. Em alguns segundos, pense como Deus é bom para contigo. Como Deus é bom para a sua família. Elava, Willy, Redoce, Minai. Não ande não, vamos orar. Não ande não, viu? Quer dizer, vai trabalhar com criança. Estamos em oração, não ande não. Esse é o momento que você tem que entender tudo o que Davi passou. Ele não foi totalmente perfeito. O que é interessante a dizer é que a coroa está na nossa cabeça. Não deixe essa coroa cair. Segura com a mão, se cansar, baixa com a mão que cansou, descansa a mão cansada e vai com a outra. E diz: Deus, não deixa eu perder a minha fé, a minha esperança. Por mais que a luta está travada, a luta com as consequências, eu não posso perder a minha perspectiva de fé. A unção de Deus está sobre a sua vida. Deus lhe dará força, Deus lhe dará saúde. Senhor Jesus, eu apresento as nossas vidas. Tivemos uma série de mensagens acerca do teu servo, e nós aprendemos acerca dele, Pai, diante da sua divindade. Aí está, Senhor, corações valentes, homens e mulheres, por causa de um vacilo, de um fraquejo, por conta disso passou a ter vergonha, e Senhor não quer mais voltar a fazer a tua atividade. Retira, Senhor, esta vergonha. Retira, Senhor, porque o inimigo coloca a vergonha por causa do erro e não quer fazer mais a sua obra. O Pai está te dizendo esta noite: vai, não peques mais. O Pai está dizendo esta noite: ainda está de pé a minha chamada na sua vida. Volta, aleluia, desembanhar a sua espada e elevar a surianda e começa a guerrear no mundo espiritual. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor livre o seu povo de todo mal. Leva-nos debaixo do teu sangue. Muito obrigado, Senhor, pelo que já fez e há de fazer. Nós estamos agradecidos à Trindade excelsa, para a glória de Deus Pai. Dê um amém bem forte, glorifique ao Senhor, igreja. Maravilha do céu, pode aplaudir, irmão. É Ele. Receba a bênção apostólica, que é o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quem pode dizer amém? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu e minha casa, vai, meus irmãos. Até quarta-feira à tarde, círculo de oração, às 15 horas, e à noite, o nosso culto de humilhação.